Antes de começar, eu vou ler aqui um tweet, certo? Um tweet de uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Ricardo Yasuda, também conhecido como Shadow. Abraço, Shadow. Shadow, grande Shadow também. Não, convidados aqui também conhecem o Shadow. E o Shadow, ele postou, fazem 23 horas exatamente aqui, ó. Ele postou no tweet assim, ó. Estou com um pedreiro fazendo um serviço em casa e acompanho as tarefas dele usando um quadro Kanban no Notion. Dá pra ver claramente que ele não vai entregar no prazo que deu, porque tem uns 20 itens no total, 2 ele finalizou e tem 7 em andamento. Então, acho que esse tweet, assim, ó, já dá o tom do que a gente vai falar hoje, que é um episódio sobre pedreiros. Não, brincadeira, é um episódio sobre limite de WIP. Solta a vinheta aí, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje é um episódio especial não só por causa dos nossos convidados, mas por causa do tema também, porque é um tema que tanto eu quanto os convidados a gente gosta muito e a gente estuda, né? Às vezes eu lanço uns temas aqui que eu não sei nada, eu só chamo uma galera aí, bora conversar, bora, mas dá um papo bom. Esse tema aqui é um tema que eu estudo, que a Bia estuda, que o Wesley estuda, então temos alguma propriedade para falar aqui, que é limite de WIP. Pra quem não sabe o que é o WIP, vai descobrir daqui a pouco, não se preocupa. Mas eu queria falar um oi aqui primeiro pros nossos convidados. Então, primeiro um oi pra Bianca Pereira. Oi, Bia, tudo bom? Oi, Lula. Oi, gente. Que alegria estar aqui, hein? Bom, muito bom. Bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui também com o Wesley Zapperini. Fala, Wesley. Fala aí, meus queridos. Muito feliz de estar aqui também. Obrigado pelo convite, Lula. Tô bem feliz aí de poder participar, compartilhar um pouquinho aqui e aprender também. Muito bom. Inclusive, Wesley, esse episódio aqui, apesar de gostar do tema, eu não tinha ideia de gravar sobre ele, né? Uhum. E aí, esses dias, assim, acho que zanzando pelas redes sociais, aí acho que eu vi algum post seu, vi alguma coisa sua, assim, eu não sei se foi uma mensagem, sei lá, que eu falei, porra, por que a gente nunca gravou um episódio sobre limite de WIP? E eu lembrei por causa de uma palestra sua, não lembro nem qual evento ou quais eventos, mas uma palestra sua sobre limite de WIP, né? Eu falei, porra, e foi uma palestra que explodiu minha cabeça, assim, porque eu achei que ia ser puramente organizacional a palestra, né? Puramente sobre processos. Uhum. Porque quando você fala limite de WIP, limite de trabalho em progresso. Aí você fala trabalho em progresso, provavelmente está falando sobre fluxo. Tá falando sobre fluxo, é processo. Se é processo, é coisa fria. E aí, na sua palestra, você trouxe o contexto de que não é simplesmente fluxo, processo, não é simplesmente uma coisa fria. Você introduziu esse tema. E aí, o engraçado é que, a gente puxando o assunto aqui sobre isso, a Bia já entrou já rasgando assim, no ponto de tanto não é só processo, que a pandemia, a qual estamos passando agora, todos ainda, né? Não sei quem está escutando isso daqui em 2035, se tem alguma perspectiva diferente da gente, tomara que sim, né? Mas a pandemia, ela fez esse assunto ficar talvez mais necessário, Bia? O que você... Acho que é, sim, importante ser falado sobre. Importante, mas talvez sem a devida atenção, né, assim, das empresas, assim, porque você fala limitar, já é uma palavra ruim, né? Pô, vou limitar. Pô, limitado, a gente gosta de ilimitado, né? O marketing diz muito, pô, a Amazon tem, né, Unlimited, aqui Kindle Unlimited e tudo mais. Aí você fala sobre limitar, ferrou. Mas como que você analisa, Bia, esse contexto de pandemia, né? O que você tem visto, que você tem pensado, que você tem sentido sobre esse lance de pandemia e limites, né? Acho que dá pra até falar de limites no geral, não só limites de trabalho em progresso ou trabalho em processo, né? Pandemia e limites. Nossa, Lula, eu acho que é isso que você falou é bem importante. Não se diz respeito só a trabalho, né? Quando a gente tá falando de limites e limitações, a gente tem limitações em vários aspectos. E aí, quando a gente vai casar com a pandemia, né? A gente percebe o tanto de coisa que a gente tá fazendo e quer fazer mais. Então você vai lá, você olha no LinkedIn, você olha no Instagram, você fala, putz, fulano tá fazendo um curso, ciclano tá fazendo outro curso, e eu tô aqui, né? Só trabalhando. Só trabalhando e cuidando da minha casa. E sobrevivendo a uma pandemia, né? Exato, só sobrevivendo. E você para pra pensar, mano, será que é só mesmo? Tanto de coisa que a gente tem que
tá tendo que fazer e tá tendo que, às vezes, aprender a fazer, né? Tipo, até trabalhar em casa, mano, é outra coisa. Com outras pessoas, né, que a gente convive, com os nossos familiares, às vezes, nossos companheiros. Então, enfim, tem outras limitações, né? Que não só do trabalho em progresso, das coisas que você faz no trabalho. É muito isso. E é engraçado que já dá pra fazer uns paralelos bons com o que acontece no dia a dia de quem começa a praticar gestão de fluxo, né? Eu tô lembrando aqui de uns casos quando você tá falando, essa analogia de, pô, eu só trabalho, ou tipo, o que não é trabalho nem conta, né? Assim, nem conta no meu limite, né? O que não é trabalho, cara, eu só faço. Me lembra muito quando a gente vai começar a trazer a ideia de limitação de trabalho em processo, trabalho em progresso nas organizações, e a galera limita um tipo de trabalho só. Então, por exemplo, a gente teve que lidar com uma equipe que lidava com demandas de auditoria para uma instituição financeira, né? Um abraço aí para todos os auditores que ouvem o Love the Problem. Será que tem algum auditor que ouve o Love the Problem? Tomara, né? Mas aí eles lidavam com ordens de serviço. Era o tipo de trabalho deles, né? Então a meta deles, o bônus deles, tudo era em cima de ordens de serviço. Então tinha uma quantidade de ordens de serviço que eles tinham que fazer por mês. Não, por ano, era por ano, o planejamento era anual. Tem uma palestra disso no Linkamon Brasil 2019, eu acho, que o CFC fez com o Renato. Vai estar essa palestra junto com o link para o perfil da Bia e do Wesley, vai estar lá no k21.link/Love the Problem. Às vezes a galera fica brava que eu só menciono e largo assim, né? Tipo, convidado. Estamos aqui com tais pessoas. Não falo quem é direito. Entra lá em k21.link/Love the Problem que você vê no detalhe. A gente não vai ficar ocupando tanto espaço aqui dizendo sobre isso porque o nosso tempo é limitado. Pegou? Limitado? É isso. Tá, beleza. Então eles tinham ordem de serviço para fazer por ano, né? X ordens de serviço por ano cada equipe. E aí esse trabalho a gente começou a limitar junto com eles. Mas a quantidade de coisas que rolava em paralelo e que não estava limitada era impressionante. Então é muito nesse contexto, né, Bia? Você falou, putz, beleza, eu vou ter algum limite aqui talvez de trabalho, mas o resto não conta. Curso que eu faço à parte não conta, né? Um treinamento, um meetup, um podcast aqui não conta. E aí você não entende, e acho que esse que é o ponto principal aqui, que a sua existência, ela é limitada, né? Nossa, eu tô indo longe agora, hein? Esse assunto que eu já brisei muito na vida aqui. Gostei. O seu tempo de vida, ele é limitado, né? No pior dos casos, assim, isso é certeza absoluta. A gente não sabe muito bem qual que é o limite ainda, mas o seu tempo de vida, ele é limitado, né? Então, a decisão de aonde você vai colocar a sua energia é uma decisão que talvez seja melhor fazer conscientemente. E aí, trazendo para algo não tão fatídico, o seu dia é limitado, né? Que é o que você tá trazendo, assim, o seu dia é limitado. Então, beleza, aonde você vai colocar a energia. Mas, ao mesmo tempo, é meio contraintuitivo, né, Wesley? Não é um negócio tão óbvio assim, do tipo, tem o limite, então... Concordo. E aí, essa questão dessa verdade tão dura, assim, né? Que, pô, o tempo é finito, minha vida é finita, meio que se esquece disso, né? Você fala, pô, eu quero fazer tudo que tá disponível, né? Aí, pô, a Bia até trouxe esse ponto, assim, você vê nas redes sociais, tá todo mundo fazendo tudo, né? Você cria uma imagem, que eu brinco às vezes que você cria um megazord, né? Com tudo que você vê das outras pessoas fazendo. Você fala, nossa, é todo mundo tão foda, né? E eu aqui, pô, não consigo terminar as coisas que eu começo a ler um livro e não consigo terminar e tal. Você começa a se sentir mal, assim, né? E gera ansiedade, né? Às vezes pode ser só você usando a rede social errada também, né? Se você tiver vendo que tá todo mundo muito bem... sai do LinkedIn e vai pro Twitter. Lá no Twitter vai estar todo mundo muito mal, assim, reclamando do... Verdade. O pêndulo vai pro outro lado, né? Aí eu até queria fazer um link disso com o lance que a Bia trouxe lá no início sobre a pandemia também, que eu acho que exacerba ainda mais essa sensação de não ser o suficiente, né? De estar ansioso, estar isolado. Eu acho que cria um pouco mais essa necessidade de você preencher essas coisas e se sentir produtivo. E aí a gente entra num ciclo meio negativo, né? Então você fica cada vez mais ansioso. Quanto mais ansiedade você tem, mais coisas você puxa para fazer e aí, enfim, seu nível seu volume de trabalho em progresso cresce e você tem menos capacidade de terminar as coisas e que te deixa mais ansioso, que daí faz você puxar mais coisas. Então, é difícil às vezes você sair desse ciclo, né? Então, eu aplicaria isso na vida também. Eu acho que a gente precisa saber dizer não para algumas coisas para conseguir focar e lembrar, né, que as regras desse mundo que a gente vive, elas impõem que o tempo é finito, então por que a gente considera nosso foco como infinito, né? É um ponto que
eu acho bem importante a gente levar em consideração. Mas eu tava pensando nisso, porque, tipo assim, acho que a pandemia, ela engatilha muitos desafios, né? E aí a gente tá falando desses desafios da vida e tal, mas acho que os desafios organizacionais que a gente tem falado tanto, de trabalhar remoto, eles impactam muito nisso, assim, tanto para as organizações demonstrarem confiança, quanto para as pessoas se sentirem tranquilas para fazer o trabalho delas, né? Então, sei lá, tô numa pandemia e eu quero dar visibilidade que eu tô trabalhando, sabe? Eu preciso pegar um monte de coisa, porque as pessoas vão ver que olha aqui o tanto que eu tô trabalhando, olha o tanto de coisa que eu faço, né? Olha o quanto eu me ocupo. E aí, enfim, aí é de novo o que o Wesley falou, né? O ciclo negativo, o ciclo da merda aí, né? A receita pra dar merda. Eu vou entrar nessa polêmica então, Bia, porque você limitar, certo? Você limitar envolve, e aí pelo que você mesmo trouxe aí, envolve você falar não, certo? Uhum. E aí as pessoas são recompensadas por falar sim, né? Dentro desse ciclo perverso aí, que vocês colocaram, o que recompensa é falar sim. As pessoas são geralmente medidas por, pô, você resolve pra mim? Resolvo. Claro, faço. E aí quem fala não, geralmente é rebelde, né? Relutante, é alguém, pô, é difícil de convencer, muito crítico. E aí eu queria puxar pra parte prática da coisa, e é um negócio que eu tenho dificuldade, tá? Assim, logicamente eu entendo perfeitamente, assim, entendo muito bem. Nossa, sensacional. Os efeitos de se limitar ao IP. Eu consigo dar aula sobre isso, acredita? Dou aula sobre isso, tranquilamente, assim. Agora, como que a gente fala não? Acho que essa que é a brincadeira, né? Até puxando a palestra do Wesley, né? Que é como introduzir limites, né? Como começar com o limite de WIP. Uhum. Como que eu consigo quebrar esse ciclo perverso, em algum momento dessa quebra, eu começar a falar não, porque o mundo tá oferecendo, né? E aí dá pra entrar até no dilema das redes. A gente tá falando de rede social aqui, o mundo tá oferecendo. A push notification tá caindo lá, o Slack tá apitando, o Telegram tá lá bombando, o WhatsApp tá lá, o LinkedIn ao mesmo tempo tem 500 oportunidades, tem meetup gratuito, que inclusive rolou semana passada. É muito estranho isso, porque vai rolar amanhã, que a gente tá gravando hoje, o meetup vai ser amanhã do Love the Problem, mas quando for pro ar esse episódio vai ter sido semana passada, então tô meio perdido no tempo aqui. Derreteu o meu cérebro. Mas mais uma oportunidade aí que eu falei sim, né? Loop temporal. De ensinar temporal, assim. Eu falei sim, né? E aí, como falar não? Acho que limitar tem a ver com falar não. Como falar não, tá com vocês. Não sei. Eu vou puxar a sardinha aqui pro lado não processual da coisa de novo, né? A gente botou o processo, eu vou tirar o processo de novo e falar de pessoas. Que é o seguinte, o falar não, ele não envolve, eu acho que no final das contas, você só botar um limite lá, sabe? Colocar um limite no sistema, na coluna, enfim, em qualquer que seja o contexto. Mas eu acho que envolve o contexto, o time tá muito preparado pra trabalhar junto também, né? Pra colaborar e pra saber se expor, pra saber ser vulnerável, pra saber às vezes cometer erros e aprender juntos. E daí, se você não tem um contexto que também é propenso pra isso, né, que é favorável, aí lascou. Porque além de você ter incentivos, vamos supor, pra trabalhos individuais, quando as pessoas se juntarem, elas vão ficar acanhadas, elas não vão se sentir confortáveis de fazer o melhor trabalho possível mesmo, sabe? E aí, assim, limite de WIP, a gente fala, né, sobre a lei de Little, sobre, enfim, aumentar a quantidade de coisas que a gente de fato entrega, mas ele tem tudo a ver com as nossas limitações, né, que nem a gente tava falando, e com a forma como a gente trabalha junto e como a gente trabalha, né, sustentabilidade do trabalho. E essa sustentabilidade do trabalho tem tudo a ver com a gente interagir com pessoas, sermos nós mesmos, né, sermos autênticos, a gente se sentir seguro pra poder trabalhar direito. Acho que isso é o mínimo, sabe? E aí, eu acho assim, se você não tiver um ambiente que você tem confiança suficiente pra trabalhar com as pessoas com quem você trabalha, pra se expor, pra às vezes conversar com a sua pessoa gestora, é muito difícil o limite de WIP não ser aquela harmonia artificial, sabe? Eu acho que pode funcionar no processo, mas vai ser duro ali, vai gerar bastante resistência, e aí o falar não vai ser mais difícil, porque vai ter aquela camadinha por baixo ali, que às vezes você não vai estar vendo. Você fala, ué, por que não tá funcionando isso aqui? Vai passar fora do radar, né? Vai passar fora do radar ali, ó. Exato. Se eu puder acrescentar aí uns 2 centavos em cima dessa ideia, aí acho que tentando talvez colocar uma perspectiva, acho que eu vou voltar um pouquinho pro escritório agora aqui, pra saber, pra você conseguir dizer não, e acho que, enfim, acho que a nossa cultura brasileira também favorece a gente a falar sim pras coisas também. Não quer se indispor, né? Não tem esse ambiente seguro o suficiente pra falar não rola.
Exato, exatamente. Uma coisa que ajuda, eu acho, a dar um empurrãozinho extra é você ter clareza de onde você quer chegar, né? Então, o que você precisa atingir? Então, se você tiver muita clareza dos objetivos, aí pensando em técnicas como os OKRs ou coisas assim que te dão um pouco mais esse esclarecimento de qual é o resultado, né? O que você precisa alcançar, fica um pouco mais fácil de argumentar e de criar uma narrativa para explicar o porquê você acha que não deveria estar fazendo aquilo, né? Então, você consegue mostrar um pouco os trade-offs, né? Tipo, pô, beleza, eu poderia dizer sim para isso aqui, mas, ó, a consequência que vai ter vai ser essa. É isso mesmo que a gente está buscando, que parece que a gente está se afastando do nosso objetivo. Então, acho que tem um pouco essas outras ferramentas, indicadores que ajudam a gente a mostrar o quão perto e quão longe a gente está, ajuda a colocar um elemento neutro aqui na equação, que é tipo, olha, os números estão mostrando que parece que nós estamos indo pro lado errado aqui, não sou eu que estou dizendo, né? São os números que estão falando. Então, acho que para esse perfil, para esse comportamento que evita um pouco o embate, evita um pouco o conflito, ter esse tipo de não artifício, né? Mas ferramenta quantitativa, eu acho que ajuda bastante, né? E é um pouco do discurso também que na época de consultoria da Plataforma Tech a gente trazia também em relação às métricas de fluxo, né? Então, acho que é sempre bom ter um apoio extra aí para poder argumentar. É interessante que fazendo o merge aqui, fazendo o mix do aspecto cultural com o aspecto mais frio e organizacional que vocês trouxeram para falar não, eu consigo perceber um pouco da quantidade de distrações que a gente tem no meio do nosso trabalho, né? Quantidade de poluição que a gente tem. E é engraçado que tem muita gente que, por não ter esse ambiente seguro, que a Bia falou, não consegue tirar essas distrações do meio do caminho para chegar no objetivo. Mesmo que saiba, né? Que não é tão comum, né, Wesley? Também saber para onde a gente tá indo, assim. A maioria das empresas, você perguntar várias vezes, já cheguei. E aí, galera, o que a gente tá fazendo? Eles falam, não, a gente tá fazendo o novo módulo de não sei o quê. Falei, beleza, por que a gente tá fazendo? Aí a galera fala, porque o gerente demandou. Fulano pediu. Aí fala, beleza, por que a pessoa que é gerente aí demandou? Ah, porque a pessoa que é cliente pediu. Beleza, por que a pessoa que é cliente pediu? Ah, aí você vai falar com ela, né? Já não é mais comigo. fala com o PO, quem entende de cliente é PO, não sou eu não, assim. Fala com o Product Owner, que é quem entende. Aí eu falo, meu Deus do céu, não sabe nem por que tá indo, pra onde tá indo. E aí eu tô falando em terceira pessoa aqui, mas várias vezes eu me perco também nesse caminho, né? E acho que entra um ponto aqui que é a natureza do nosso trabalho, ela é intangível, né? Assim, a gente não tem, eu vou produzir 30 carros, 50 carros. Tipo, a gente não produz carro, não é coisa igualzinha. O nosso trabalho é trabalho criativo, então também não dá pra você saber de antemão tudo que você vai criar, e isso é um fator relevante. Mas dado que, né, vamos por premissas aqui, baseado no que vocês falaram. Dado que eu sei para onde eu tô indo, certo? Acho que é um ponto extremamente relevante, porque se você não sabe para onde você tá indo, a quantidade de trabalho também vai ser irrelevante, porque se você diminuir, você só vai entregar mais coisa mais rápido, mas sem saber para onde tá indo não ajuda muito. A não ser que você esteja nesse processo de descoberta, tá? E aí, se você tiver num processo de descoberta de saber para onde você tá indo, não faz 30 coisas ao mesmo tempo, porque você vai errar nas 30. Erra só em uma, né? E descobre se você tá indo pro caminho certo ou não, certo? Então já tem alguns pontos bons, inclusive alavancando no individual aqui, né? Eu tentei puxar o que vocês trouxeram pro individual, porque acho que é acionável, né? Você não depende da empresa. Então, baseado no princípio que eu sei para onde eu tô indo, como o Wesley bem colocou, se eu identifico que eu tenho distrações no meio, né? Que eu tenho coisas que não estão somando, é importante eu não estar sozinho nesse processo de tomada de decisão, de remover distrações ou classificar itens como menos prioritários ou menos importantes do que o nosso foco principal, que entra o aspecto cultural que a Bia trouxe, né? Que entra o aspecto de se sentir ouvido, né? Se sentir acolhido, se sentir bem o suficiente para conseguir dizer que tal coisa não é prioridade. Inclusive, o nome desse episódio talvez não devesse ser limite de WIP, talvez devesse ser foco. Porque a gente fala limite que tem uma conotação extremamente negativa, né? Mas a palavra foco é mais positiva, né? Se fala de foco, o Klaus Leopold, que é o criador dos Fight Levels, ele tem experimentado algumas coisas, né? Ao invés de falar de limite de trabalho em progresso, ele fala limite de trabalho em processo. Porque mesmo que não esteja andando, o trabalho já está no meio do processo. E ele tem usado cada vez mais a palavra foco, ao invés de limite, né? Ele fala, a gente tá focando em quê? Qual que é o foco? Qual que é o foco? Mas eu tenho um dilema aqui.
qual que é o meu dilema? Enquanto vocês iam falando, eu fui construindo ele na minha cabeça. E talvez seja o dilema de bastante gente que tá ouvindo aqui, né? E são coisas que eu fico pensando comigo mesmo, mas agora eu tenho mais 2 cabeças aqui pra pensar junto comigo, então bora pensar. Qual que é o dilema? Se eu tô fazendo muita coisa, certo? Se eu tô sobrecarregado, o meu time tá sobrecarregado, a minha empresa tá sobrecarregada, que é o cenário padrão do trabalho no século XXI hoje, né? Assim, o Rodrigo de Toledo já falou, a demanda vai ser sempre muito maior do que a capacidade. Esse é o mal do século XXI, segundo Rodrigo de Toledo. Aprendi com ele há muitos anos na minha primeira aula de Kanban. Se o número de coisas em processo, coisas em progresso, né? O número de coisas que estão sendo focadas ali é muito alto, eu não tenho espaço para pensar, certo? Eu tô muito fazendo, né? Porque eu tenho que fazer muita coisa e tal. E acabando pouco também. Porque se você tá fazendo 30 coisas, dificilmente alguma coisa vai sair, né? Tá tudo meio entupido. Se eu tô sem muito espaço para pensar, eu não tenho como saber e refletir exatamente para qual direção eu tô indo. Se eu não tenho como refletir para qual direção eu tô indo, porque eu tô sobrecarregado, tô cheio de coisa para fazer, eu não vou conseguir identificar o que é distração para tirar as distrações, certo? E muito provavelmente eu sou cobrado também por estar sobrecarregado, certo? Ainda mais em tempos de pandemia, como a Bia colocou, que, já tá remoto. Ainda não quer fazer as coisas? Não, vai pegar pra fazer sim. E aí, se eu tô sobrecarregado, se eu sou medido por essa quantidade de sims que eu falo, né? Se meu bônus está atrelado à quantidade de iniciativas que eu toco, eu vou acabar ficando mais sobrecarregado. E aí eu caí no ciclo negativo que o Wesley colocou lá no começo de novo, certo? E aí, talvez muita gente que tá ouvindo tá aí se identificando, né? Tá falando, porra, é minha vida, né? E é o cenário que a gente encontra na maioria das empresas. Então, vamos lá, vou tentar resumir o ciclo perverso que a gente montou aqui. Eu tô sobrecarregado, não consigo pensar direito, sou medido por falar sim, né? Por me sobrecarregar mais, e aí eu fico cada vez mais sobrecarregado. E o ambiente seguro para eu conseguir sair disso foi pro beleléu, porque não tem nem tempo de eu refletir sobre o ambiente, né? E aí, por onde vocês começariam a quebrar esse... E aí, numa perspectiva muito individual, tá? Assim, tipo, se vocês estivessem numa situação dessa, assim como vocês já tiveram ou estão, né? Por onde vocês começariam a quebrar esse ciclo? Caramba, fazendo terapia, eu acho. eu tô pra gravar um episódio sobre psicologia, porque às vezes a gente para lá, né? Pô, não, o caminho é conversar, pra conversar com o terapeuta. Eu acho que começa... Eu falei meio brincando fazer terapia, mas acho que no fundo acho que não era essa brincadeira, não. Porque eu acho que vai muito de você reconhecer o estado que você tá, assim, né? Então, é o primeiro passo, né? Você fala, pô, não tá legal, tem alguma coisa estranha aqui, né? Que nem sempre é fácil, né? Que às vezes você embarca nas coisas aceleradas, assim, e você não consegue perceber. Você só vai perceber depois que você tiver, sei lá, um burnout, alguma coisa assim. Mas tem uns podcasts que ajudam aí, né, Wesley? Às vezes ouvindo eles, às vezes vem uma luz no meio do podcast, assim, aí você fala, porra, não é verdade que eu tô assim? Quem sabe, né? Exatamente. Então, eu diria que eu tentaria começar com uma autoavaliação, assim, do tipo, pô, tô sofrendo aqui, né? Por que eu tô sofrendo? E tentar reconhecer esses padrões pra tentar sair deles, né? Então, tipo, acho que o segundo passo seria, cara, vou tentar expor isso aqui pra outras pessoas e tentar mostrar por que não é vantajoso, né? Aí eu entraria já talvez nessa questão de como a gente incentiva as pessoas dentro das organizações, né? Por que a gente tá incentivando e tá premiando, né, a ocupação das pessoas e não o resultado que ela traz, né? E será que a gente está incentivando resultados individuais ou a gente está incentivando resultados coletivos, né? E o que isso traz de consequências no comportamento das pessoas e no volume de trabalho em progresso, né? Então, eu acho que eu iria por esse caminho, sabe? Tem um ponto a mais, Wesley, antes até de ouvir a Bia sobre isso tudo. Tem um ponto a mais interessante, que é... Às vezes eu posso optar por não estar dentro desse ambiente, né? Por não passar por esse sofrimento, né? Isso daí é interessante, assim, só jogando aqui uma alternativa, né? Jogando verde aqui, porque se você está dentro de um sistema que já está montado para funcionar assim e você se ligou que está sofrendo por causa disso, não estar dentro desse sistema talvez pode ser uma opção, ou... E pela linha que você trouxe, que é trazer visibilidade, né? E aí eu lembrei, por isso que eu puxei o gancho, que quando a gente começou a falar de pandemia, enquanto a gente
levantou o assunto aqui antes de começar a gravar, a Bia trouxe exatamente o tema de visibilidade, né? Assim, de conseguir enxergar que tá sobrecarregado, conseguir enxergar que é muita coisa, conseguir enxergar que a gente tá sendo medido por ocupação e por aí vai, né? Vou fazer até aqui a crítica. A Microsoft estava fazendo uma ferramenta aí que analisa o Teams, quem ficou online, quanto tempo e indicadores individuais, né? Então, essa visibilidade que pode ser usada para o mal, também pode ser usada para o bem, talvez, né? Você se perceber, né? Saber quantas coisas você está fazendo ao mesmo tempo. Lula, e tem uma coisa que eu fiquei bolada com esse dilema aí, na verdade. Eu acho que fora esses incentivos aí, em relação aos incentivos, na verdade, eu queria deixar um outro comentário, que é assim, quando a gente tem essas questões de vamos valorizar entregas individuais, normalmente a gente tá vendo o cenário bom também, né? Por mais que isso seja ruim, é o melhor cenário. Então, imagina que a gente tá valorizando entregas individuais, mas não rolou uma entrega. Ou rolou uma entrega ruim. Então, as cobranças também são individuais, né? E aí, isso é muito zoado. Mas o que eu tava pensando em relação ao dilema e em relação à visibilidade, é que às vezes você pode estar sem visibilidade de um outro sistema atrás desse outro aí que a gente montou, né? Explodir a cabeça. Então, imagina o seguinte. Por que será que o meu time tá sobrecarregado e a gente tem que ficar puxando várias coisas individualmente? Será que não tem um nível acima que a gente não tá vendo de outras coisas que outras pessoas também estão sendo pressionadas ou sobrecarregadas, que a gente não tá tendo controle e a gente não tá conseguindo tomar decisão lá? E aí, beleza, vamos tentar agir nesse sistema um pouco menor aqui, as coisas podem melhorar, a gente consegue ter uma sustentabilidade melhor do nosso trabalho, mas às vezes, no final das contas, se a gente não tiver visibilidade dessa outra estrutura maior, de outras coisas que estão ali acontecendo ao mesmo tempo e a gente não tá vendo, será que o impacto é tão grande assim em termos de processo e entrega de valor? Eu me questiono isso. Aí, outra bomba, outra treta pra gente resolver. Você é obrigado aqui a referenciar o episódio, o favorito do ano passado, segundo a audiência. Inclusive, a audiência são 3 pessoas. Assim, a gente elegeu os 3 maiores fãs do Love the Problem no momento, chamou e perguntou quais são os favoritos. E eles falaram, se eles falaram, tá falado, né? Um beijo aí pra Thaís, pra Natasha e pro Bruno, que foi quem elegeu. Eu sou obrigado a citar o episódio sobre pensamento sistêmico, né? Porque explodiu a cabeça aqui, Bia, a hora que você tava falando aqui, eu fiz até, a cabeça tá explodindo, porque às vezes o seu contexto tá muito local, muito isolado, né? Você tá vendo só aquela partezinha, ainda mais se for cobrado individualmente, né? Exato. Você tá vendo só aquela partezinha que você trabalha e acha que é muita coisa. Se você descartar, vai ser muito importante, vai fazer muita falta. Mas se você olhar o todo, é tipo nada, né? Uma gotinha d'água no meio de um oceano, só que pra você 10 gotas d'água é muita coisa. Pra um oceano, não é nada. E aí, às vezes, se você tem essa visão do todo que você trouxe, você consegue articular muito melhor pra falar, não, isso daqui é irrelevante, não vou me sobrecarregar porque o foco tá aqui ou tá ali. Sensacional essa conexão. Eu deixo aqui pra trazer até mais tangível na perspectiva de fluxo, eu deixaria aqui a ideia de você se perguntar da onde que vem essas demandas, né? Assim, beleza, tá chegando aqui, eu tô sobrecarregado, eu tô afogado, né? Tá alagado aqui. Beleza, mas da onde tá vindo essa água? Quem tá tomando a decisão pra essa água chegar? Porque às vezes, quem tá tomando a decisão pra água chegar é você mesmo. Eu me pego nisso o tempo todo. Às vezes eu pego assim, eu tenho 500 coisas pra fazer. Eu falo, mas quem que decidiu fazer mesmo? Eu falo, fui eu, que interessante. Ninguém nem mandou. Eu já tô acostumado. E aí entra num dilema, vou puxar mais dilemas aqui, né? Que é o que o Rafael Duque comentou aqui no nosso backstage, no k21.link/Love the Problem, que é o dilema das pessoas que fizeram isso durante tanto tempo e foram recompensadas por isso durante tanto tempo, que elas acham que conseguem fazer várias coisas em paralelo. E falam, não, tá tranquilo, eu sou uma pessoa que consigo fazer várias coisas em paralelo e tá tudo bem. Como lidar com essas pessoas que dizem... Porque essa pessoa pode ser, por exemplo, sua chefe, né? Pode ser a pessoa que é a pessoa chefe. E aí a pessoa que é chefe vai falar sim pra um monte de coisa. E aí você vai falar, mas por que você falou sim? Não dá mais. Aí, não dá pra fazer sim. Nos meus tempos eu fazia tranquilamente tudo isso ao mesmo tempo. Como despertar? Porque eu fazer terapia resolve a minha consciência, né? Agora, como que eu consigo despertar consciência nas outras pessoas que fazem parte desse todo que a Bia trouxe? Só treta hoje, né? Só trouxe
fosse... Só treta. Tá gostoso. Se fosse pra resolver assunto fácil, eu tinha chamado pessoas aleatórias, né? Foram pessoas especiais aqui. Posso puxar um fiozinho aqui? Manda. Uma coisa até, relembrando aí da palestra lá que você comentou lá no início, né? Eu acho que tem um pouco de relação com um pensamento mais industrial, assim, né? De incentivar a ocupação e tal, que eu acho que, né, em certos contextos ele funciona quando você está fazendo um trabalho repetitivo, né? E talvez essa pessoa gestora que está te incentivando a se comportar dessa maneira tenha vivido esse contexto, né? Talvez tarefas mais repetitivas e tudo mais, e foi assim que essa pessoa construiu a carreira dela e funcionou, né? Então, pô, é um carimbo aqui de por que não fazer dessa forma? Se fiz assim, deu certo. Aí eu traria uma perspectiva também do trabalho do conhecimento, né? Que, tipo, na maioria das vezes não é diretamente proporcional à quantidade de esforço que você põe em uma tarefa, numa atividade e o resultado que você produz com isso, né? Então, por que a gente quer ocupar as pessoas 100%, né? Então, eu traria um pouco essa perspectiva do trabalho do conhecimento. Talvez não faça mais sentido agora, eu acho que não faz sentido premiar a ocupação e isso tem consequências ruins. E se você aplicar limites, né, eu vou começar a usar foco agora, acho que eu gostei mais de você conseguir aplicar técnicas, né, de obtenção de foco, você ganha uma coisa que é muito mais preciosa, né, do que estar ocupado, que é você ganhar tempo para pensar, né? Você falou, pô, eu consigo ganhar essa oportunidade para repensar as coisas e até fazer melhoria contínua. Eu talvez olharia por essa perspectiva, eu tentaria abrir a narrativa assim, tipo, ó, será que o tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, ele se beneficia de estar 100% ocupado? O que a gente faz quando aparece uma coisa inesperada? Que quase não acontece coisa inesperada, né, no mercado de trabalho atualmente, né? Não. Na Suíça acontece muito, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é tudo planejadinho. Então, pô, você tá 100% ocupado, é aquela rodovia que tá com as duas vias totalmente, né, um carro grudadinho no outro a 100 por hora, se acontece um acidente, lascou, né? Então, pô, trazer um pouco dessa educação, né, ter um pouquinho de reserva de capacidade para lidar com coisas inesperadas, num contexto de trabalho do conhecimento, deveria ser algo vantajoso, né? Então, eu vejo as técnicas de foco e de limite WIP ajudando nesse sentido. E aí eu tentaria conectar com o tipo de trabalho que a gente faz, né? Qual que é a natureza do trabalho? O tipo de trabalho é um truco bom, hein? Pra puxar assim, ó. Essa daí é uma carta que acho que qualquer trabalhador criativo pode puxar, né? Assim, bota aí no meio da sala, assim. Chega amanhã no trabalho, na primeira reunião que você tiver, abrir o Zoom, abrir o Teams, já fala, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer. O nosso tipo de trabalho, ele é um trabalho mais braçal ou ele é um trabalho mais intelectual, né? Ele é um trabalho mais operacional, mais mão na massa ou mais cabeça pensando, né? Porque se a resposta for cabeça pensando, dá pra você falar, então, a cabeça ela pensa bem quando tá tranquila. Quando ela tá lotada de coisa, você vai pifar, assim, certeza. E aí já... O bode tá na sala, né? Bota o som do bode aí, Léo, porque o bode tá na sala já, ó. Solta o bode lá. Soltou o bode na sala e a gente consegue começar a conversar pelo menos sobre isso, né? E trazer feedback, né? Acho que trazendo aqui, puxando mais coisas, né? Mais referências. Acho que eu comecei a falar sobre foco, eu comecei a entender isso. A Bia já citou aqui a Lady Little, né? John Little fez todo um estudo sobre fluxo, sobre filas e tal. Que inclusive tem um livro muito bom sobre isso, que fala sobre previsibilidade. E se você não limitar a quantidade de trabalho dentro do seu sistema, né? A quantidade de trabalho que você tem no processo, você nunca vai ter previsibilidade, porque você está deixando na mão da natureza, né? E a natureza não tá nem aí pra você. Mas esse livro, que é do Dan Vacanti, é Agile Metrics for Predictability. Olha que nome bonito, né? Podia traduzir para português, né? Métricas ágeis para previsibilidade. Olha que bonito. Esse livro do Dan Vacanti, ele puxa um pouco desse assunto. Tenho que citar aqui também o livro do Rafa Albino, que é o Métricas Ágeis, né? Como não citar Rafa Albino aqui? Como? Pela Casa do Código. E tem o livro sobre Kanban, né? Acho que qualquer livro sobre Kanban que você pegar para estudar, ele vai abordar esse assunto numa perspectiva de fluxo, né? Numa perspectiva de entrada e saída. Mas o que me intriga quando a gente fala sobre, geralmente, livros que trazem a perspectiva de fluxo, o que me intriga é que esse aspecto cultural, ele não vem junto, né? Não. Assim, ele passa por cima ligeiramente, assim, só que limite de trabalho em progresso, né? O foco é tratado como uma coisa fria,
com uma coisa que... Eu não sei se os americanos são assim. Não sei se tem essa... Porque assim, eu trabalhei pouco com americanos, né? Estive lá trabalhando algumas vezes, prestando consultoria, mas, sei lá talvez chegar, não, vamos colocar um número máximo aqui, esse número vai ser respeitado e pronto. Porque alguém mandou. Aqui no Brasil não funciona assim, né? Aqui no Brasil tem uma lemolation ali, né? Vai, vamos ver e pá e tudo mais. E a pergunta é essa, né? Talvez a Bia, que é a pessoa que trouxe mais cultura aqui pra gente, eu sinto que eu tenho uma tendência mais a voltar pro organizacional, pro frio, pro fluxo, pro lógico, né? E a Bia tá trazendo muita parte cultural aqui frequentemente. Por que, Bia? E é, de novo, mais bomba. Tá só bomba hoje. Aqui é chuva de meteoros. Lá vem. Por que essa questão cultural é pouco comentada? Ou essa relação da falta de foco, né? Ou do foco e a questão cultural não é... Então é porque, não sei, não consigo pensar por quê. Por que a gente precisa da Bia aqui para puxar sempre para essa questão cultural, enquanto eu puxo pro organizacional, pro lógico, pra lei, né? Pra matemática e tudo mais. Mas você tá bombardeando hoje, Dudu, porque essa, na real, é uma pergunta difícil. Mas o que vem na minha mente, assim, de primeira, é porque é difícil de medir, é difícil de visualizar. E aí, se você tá falando de lei de Little, matemática, se tá falando de métricas, se você tá falando de números, é palpável, entendeu? E aí é fácil você demonstrar, é fácil você provar, é fácil você fazer algumas conexões. Quando você tá falando de cultura, você tá falando de pessoas, putz, N aspectos, né? Então, tipo, você tá falando da cultura organizacional, você tá falando da personalidade pessoal, você tá falando de, às vezes, a cultura de um time, tem muita coisa. Então, aí você fazer essas conexões e mostrar, deixar visível, putz, é muito difícil. Até você identificar essas coisas. Você entra num time e aí você tá entrando num time novo, né? Você vai pegar a dinâmica ali, o contexto, a estrutura. É difícil você entender a camada que tem por baixo, né? Do que acontece, por que as pessoas se comportam da maneira que elas se comportam, por que elas acreditam nas coisas que elas acreditam, entendeu? Eu acho que essas coisas são muito sutis. E aí, pra você medir, é complexo. Então, enfim, talvez a gente tenha que tentar medir isso pra tentar fazer essas conexões, porque é difícil mesmo, viu? Que bom que você incluiu, né? Você não excluiu. Tipo, pô, como é difícil, medir faz sentido também. Mede, vê e olha. Pô, que bom. Pelo menos não é uma coisa pra eu deixar de fazer. É uma coisa pra eu fazer e também olhar o intangível, né? Olhar o que não é tão observável assim. E na consciência de que às vezes você não vai sacar tudo, entendeu? Às vezes você vai perceber o seu ambiente, mas você vai deixar alguma coisa passar, ou você vai aprendendo com o tempo. Ou às vezes você vai colocar, sei lá, um limite de WIP da maneira que o processo ensina, da maneira que a teoria do fluxo ensina, e aí quando você vai colher ali os resultados, você vai ter outros resultados que você, enfim, não tava prevendo, sabe? Você não tinha como entender, e aí você vai aprendendo conforme o contexto que você tá inserido. Mas é difícil. Eu fiquei ouvindo vocês aqui, fiquei pensando um pouco que talvez tenha a ver com alguma conexão com a diversidade, no sentido de quem são as pessoas, né, que escrevem sobre isso hoje e qual o background dessas pessoas, né? Não sei, muito provavelmente vieram aí de carreiras que têm a ver com engenharia e coisas mais de exatas, né? E aí, enfim, historicamente são coisas que acabam meio que se afastando uma da outra, né? Então, as afinidades que as pessoas têm com os temas acabam, acho que, transparecendo quando você produz conteúdo, né? Então, eu sou um cara de processo aqui, então, pô, não vou abordar essa parte a parte mais humana da coisa, né? Mas faz parte, né? Todo mundo é gente ali. Você tem que considerar esse fator quando você tá falando de uma coisa que vai mexer justamente com a maneira com que as pessoas trabalham, né? Aí hoje eu acho que as literaturas, elas são separadas, né? Você teria que ler um livro que ensina a técnica para você aplicar foco e conseguir limitar a quantidade de trabalho, mas também você vai ter que consumir um outro conteúdo que fala de gestão de mudança, sei lá, vai ter que ler o Fearless Change lá da vida para você saber como que você vai operacionalizar essa mudança, né? Então acho que essa literatura hoje ela fica meio distinta como um subproduto do ambiente não diverso que a gente tem no mercado. E acho que isso tende a mudar no futuro próximo aí, né? Putz, desculpa, eu fiquei tão empolgada com você falando que o negócio atravessou
minha cabeça aqui, que é o seguinte, falando de diversidade de quem tá produzindo, se você for parar pra pensar, você tem só a perspectiva de quem tá propondo aquilo, né? De quem tá ensinando e de quem tá falando que é bom. É difícil você ter a perspectiva de quem tá aplicando e de quem viveu aquilo e de quem tava num contexto de um time pra falar assim, ó, na vida real aconteceu isso aqui, sabe? E aí eu não tô dizendo que essas pessoas que escrevem não têm prática na coisa, mas também seria legal ver outras perspectivas, né? Igual você disse. Acho que seria ótimo. Deu um boom na minha cabeça. Eu fiz um workshop, foi bem rápido, assim, foi na ABRH. Associação Brasileira de RH, né? Que inclusive uma hora vai ter que mudar o nome, né? Porque RH precisa reinventar o que significa o R, né? Do RH, assim. Trocar por alguma outra coisa. Ressignifica só a tradução da sigla. Mas é um pessoal que tá pensando nisso, né? Tá entendendo essas mudanças do mundo. Muito nesse contexto que você falou, Wesley, de mudança do trabalho operacional para o trabalho criativo, né? Assim, não somos recursos, né? Somos pessoas e por aí vai. E aí tem algumas coisas sobre diversidade que vocês estavam colocando aqui que já é interessante, que foi um dos primeiros workshops que eu fiz e tinha mais mulher do que homem na sala, né? Assim, fato. Assim, geralmente aula de Kanban, qualquer aula de fluxo ou alguma outra aula de gestão que eu vá dar, tem muito mais homem do que mulher na sala. E aí o mais interessante é que essas pessoas que estavam no workshop, elas pegam muito fácil a parte lógica da coisa, certo? Mesmo porque é contraintuitivo inicialmente, mas depois que você entende a lógica, assim, você faz uma simulação de fluxo aqui e ali, fica muito claro, assim, e a matemática prova para você tranquilamente. Tem um outro empecilho que é do tipo, se forem itens de tamanho muito diferentes, não trata dentro do mesmo fluxo, faz uma limitação para cada tipo ou para cada natureza. Tem uns bagulhinhos assim, mas é programável isso, sabe? Mas o aspecto cultural fica muito explícito quando você começa a falar com essas pessoas que têm esses skills de pessoas. Então, talvez, pelo que vocês colocaram aí, o caminho, e aí já encaminhando aqui para... E aí o que faremos com tudo isso, né? Talvez o caminho seja a gente começar a trazer mais perspectivas sobre os mesmos tópicos, só que mais perspectivas para a gente conseguir alavancar resultado, porque como a gente falou aqui antes, não adianta nada eu trazer uma perspectiva individual de, eu vou tentar limitar o meu Y, eu estou dentro de um sistema que a cultura bonifica pela ocupação, né? Que as pessoas comemoram quando você começa alguma coisa e não comemoram quando você entrega alguma coisa de qualidade. Ou, pior, comemoram se você entrega qualquer coisa. Tanto faz se é o que é importante agora, se é o foco, se não é o foco, se está colaborando. Entregou, fez X itens no mês, tá aqui, parabéns, toma sua PLR, e no final o cliente tá chupando o dedo, tá todo mundo entrando em burnout, né? E aí eu lembro dos tempos, nessa perspectiva que você trouxe, Bia. Eu tô falando pra caramba aqui porque vocês estão fazendo despertar várias lembranças aqui. Gatilho. Que eu tô lembrando... Vários gatilhos, tá dando gatilho. Eu tava lembrando do tempo, e é engraçado que nesses meses eu tenho lembrado bastante do tempo em que eu tava desenvolvendo software e eu virava à noite, e era um negócio normal virar à noite, assim. Eu lembro de eu dormir, eu e o Rodrigão, um abraço, Rodrigão, não sei nem se ele vai ouvir isso, mas a gente dormindo no carpete da empresa, assim, ó, tipo, cansado, assim, 5 horas da manhã, assim, já, tipo, não aguento mais desenvolver, e tipo, um deitado e o outro lá, não, vamos, a gente consegue e tal. E aí, olhando numa perspectiva maior, além da falta de gestão apropriada, né, na época, eu não culpo nem quem tava fazendo a gestão, porque eu era coordenador, assim, já. Então eu também sou culpado, assim. É muito mais a falta de conhecimento, né, falta de insumo sobre limites, sobre fluxo, qualquer coisa do tipo, e gestão de pessoas também, né. Mas, além de culpar essa falta de gestão, eu acho que tem, dentro desse universo, todo um sistema montado, né, todo um sistema montado por pessoas que não passam por isso, né, Bia, que foi o que você falou, pô. Pessoas que estão do alto de uma posição hoje em que conseguem teorizar sobre isso, mas que não sofrem as consequências disso, tem uma quantidade de pessoas dessa que colaboram para o sistema ficar cada vez mais desse jeito, né? Colaboram mais para isso prevalecer, e eu não tô falando nem da empresa que eu trabalhava, eu tô falando do mercado que eu trabalhava. Eu trabalhava em fábrica de software, que é um contexto em que, cara, a realidade tá lá, sabe? Você quer saber o que acontece na vida real, tá lá, e tá em quem
faz essa gestão e faz e tudo mais. E hoje eu percebo, só pra botar a cereja do bolo assim, ó, porque o Wesley falou lá atrás sobre pra onde você tá indo, né? Qual que é o foco. Hoje eu percebo que esse software que eu virei à noite fazendo, esses softwares, são pouquíssimo utilizados, assim. Sei lá, duraram muito pouco tempo, pouquíssima gente usou, eram pouco úteis e talvez serviam. Olha que sistema perverso. Eu não sabia que a gente ia chegar tão longe aqui, mas talvez eles serviam só para torrar o budget de uma área que precisava mostrar trabalho e não tinha como fazer internamente. E aí o que você faz? Pô, eu vou torrar esse budget contratando uma fábrica de software para desenvolver isso, que eu não sei nem direito para que é, não sei nem para quem que é. Eu acho que sei, mas no final não vai ser isso, que a gente sabe que o mundo muda. E a minha vida ninguém traz de volta, né? Assim, a noite que eu perdi é uma noite a menos, né? Das 3.000 noites que eu tenho na vida, foi uma a menos. São 3.000 ou 30.000? Acho que 30.000, depende do quanto você vai viver, né? Mas uma reflexão maior, assim, né? Para as pessoas, até para as pessoas tentarem repensar a vida. O que eu tiro disso tudo, tá? Só para não ficar muito no negativo. Pô, o Lula tá chorando as pitangas aqui. Tá parecendo Twitter. Twitter, eu tô muito Twitter, né? Vai pro Instagram. Deixa eu trocar pro Insta aqui, sair bem na foto. Inclusive, boa. Segue o Love the Problem no Insta, né? Olha, só a gente combinou, né? A gente combinou, era só pra isso. Eu contei a história só pra isso. Eu aprendi pra caramba. Tá mais LinkedIn. Esse eu aprendi pra caramba é meio LinkedIn, não é tanto Instagram, não. Instagram seria, hoje eu trabalho na empresa que eu queria trabalhar e consigo fazer parte. Isso daí seria Instagram, né? O LinkedIn eu aprendi muito. E acho que tudo não, muito do que eu sei hoje e muito do que eu faço hoje e essas conversas que eu tenho com vocês, pegando insights de vocês, é para tentar evitar essa praga de ser disseminada, né, no mundo do trabalho, do conhecimento, porque tem muita gente entrando em burnout hoje, né, tem muita gente passando maus bocados. Eu não cheguei nesse ponto, né, eu era muito jovem ainda, tinha muita energia que foi desperdiçada em bastante coisa também, mas hoje, se eu tivesse que fazer isso, nossa, acho que minha vida ia entrar em colapso, né? E deve ter gente passando por isso. Desculpa, depoimento aqui. É o testemunho, né? O pessoal fala testemunho do irmão Lula aqui, porque despertou gatilhos, né? Despertou gatilhos. Não, mas é isso, Lula. Porque, cara, no final das contas, falar de limite de WIP, falando de processo, adoro, né? Trabalho com isso. Acho muito legal a gente aumentar a quantidade de coisas que a gente entrega, mas tem a ver com a sustentabilidade de trabalho das pessoas que estão trabalhando, sabe? Acho que isso é algo que a gente tem que falar mais, ainda mais agora. É que nem a gente falou lá no começo, né? Tem que se tornar mais essencial e mais relevante, não passar batido, não ser banalizado. É que, de novo, pegando coisas que a gente falou no começo, a gente tem tanta distração, tanta coisa, tantos incentivos, às vezes, que levam a gente pro outro lado, que às vezes a nossa vida, enfim, a nossa própria rotina não fica sustentável, né? E aí você não para pra pensar muito bem, fala, putz, e agora? E a minha energia, pra onde é que tá indo? Pra onde que tá indo minha coluna, né? Que tô dormindo no carpete aqui. O que vai acontecer? E haja pizza. Pelo menos era bem gostosa a pizza da Bela Paulista e o reembolso era meio alto, assim. Dava pra comer umas pizzas boas de madrugada. E é 24 horas, né, padaria? A recompensa. Compensa muito, né, Wesley? É perrengue chique, né? Esse sistema de recompensa é interessante, né? Pedia muito reembolso. E ele é coletivo, né? Porque vem com 8 pedaços, né? Então não é um incentivo individual. Pra todo mundo. E tem aquele pequeno prazer, Wesley, de no meio da madrugada você descer e ir pra padaria e comer ali e tal. Olha que pequeno incentivo perto de dormir no carpete 3 horas depois. Ai. Ô Lula, deixa eu jogar uma pergunta aí. Você acha que... Acho que tem um pouco a ver com a juventude também isso, né? Eu que não sou mais jovem também, acho que já posso me dizer não mais jovem. Será que tem um pouco aí do heroísmo, assim, a vontade de você matar no peito, eu consigo, por mais que todas as estatísticas estejam contra mim, eu vou lá e viro à noite e tal, e aí volta de novo naquela questão do isso ser recompensado e perpetuar essa cultura do herói aí, destruindo os ambientes de trabalho por onde passa? Heroísmo, ego, vaidade, né? Porque, terapia, no final eu sou recompensado, né? Aí, terapia de novo. Terapia voltando. Terapia de novo. Eu vou ter que chamar algum psicólogo ou psicóloga aqui pra gravar um episódio sobre isso. Mas o que eu vejo, Wesley, no final, assim, se eu tivesse continuado nessa vida, né? Se eu tivesse conseguido continuar, esse é um ponto interessante, né? Eu não quis, mas não sei se eu quisesse, eu conseguia também. Mas se eu quisesse continuado
ter continuado nessa vida, provavelmente hoje eu estaria sendo bem remunerado. Não que eu não seja, assim, sou feliz com o que ganho, não é tanto, mas eu sou feliz com o que ganho. Ainda mais sendo pago pra fazer podcast, né? Obrigado, K21 aí, por isso. Conversar, né? Ser pago pra conversar com pessoas queridas, que lindo. Mas eu estaria ganhando bem, Wesley. Eu estaria numa posição de poder, provavelmente, né? Teria sido recompensado. Eu estaria num cargo de diretoria, talvez, C-level em algum ponto. Ainda mais que a agilidade evoluiu, né? E hoje tá bem vendável, assim. Eu já tava estudando agilidade. Eu ia estar bem. E aí a pergunta de volta, né? Que acho que cada herói pode se fazer nessa brincadeira, ou cada heroína pode se fazer nessa brincadeira, é a que custo, né? A que custo? De custo. Inclusive, eu me faço essa pergunta diariamente, né? Porque a cultura que a gente vive ainda é uma cultura de ocupação, né? Mesmo sem ninguém para mandar, a gente ainda sai... É o que a Bia falou no começo, né? A gente, se inscreve nisso, se inscreve naquilo, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e ainda tem louça pra lavar, né? Tem a louça pra lavar e a comida, vamos pedir um iFood só? E aí você vai pedindo, eu mereço um negócio um pouco mais hambúrguer, né? E aí começa o ciclo negativo de novo, né? O ciclo macabro. Nossa, total. Eu recomendo fazer um teste, né? Você pergunta pra uma pessoa, e aí, como é que tá a vida? E 99% da resposta começa com, tá uma correria. Correria. Ninguém fala, não, tá tranquilo, minha vida ó a cultura aí. Então, às vezes você nem tá, mas você fala, não, tá corrido, porque tem uma pressão ali pra você estar se ocupando. Fala que tá livre e vai falar, então faz tal coisa aí pra mim. Então vamos fazer não sei o que, já começa. Tá enraizado. A gente precisa fazer um episódio, já fica aqui o convite pra vocês dois, fazer um episódio sobre o fluxo antes do comprometimento com as coisas, né? Opções, né? Tudo que acontece antes de você se comprometer. Boa. Que vai casar muito bem com o tema desse episódio, né? Porque é nesse comprometimento que você se ferra, né? Nesse comprometimento que o seu foco vai pro beleléu. Mas pra fechar aqui, pra ir pro fechamento, acho que eu vou começar a fechar o Love the Problem com essa sessão sempre, que vai ser o primeiro experimento disso, que é de referências e agradecimentos, talvez. Então, que referências vocês deixam pra galera que quer conhecer mais sobre foco, sobre limite de WIP, e que agradecimentos vocês têm pra fazer aí. Então, referências e agradecimentos, tá aberta aí a sessão. Os episódios agora acabam sempre com referência e agradecimentos até eu perceber que não tá dando certo. Se tiver dando certo, continua, né? Bom, gente, nossa, Lula, obrigada, foi ótimo, foi super leve essa conversa aqui, apesar das tretas e das buchas, adorei conversar com vocês dois. E foi legal porque, enfim, a gente sente falta dessa conversa de corredor e pareceu, sabe? Pareceu aquele papo que a gente tem, só que muito longo, né? Talvez a gente tivesse que sentar pra conversar esse. Mas, enfim, muito obrigada, foi muito legal estar aqui. Uma referência que eu queria deixar, e aí... Enfim, pensando um pouquinho mais, extrapolando um pouquinho os contextos de otimizações locais, eu queria deixar a referência de Flight Levels, que vocês já falaram aqui, né? Então tem bastante conteúdo. O livro do Klaus, eu acho que é muito legal e é bem gostosinho de ler, é bem, enfim, muito bom. O livro do Rafa, né? Porque, né, os materiais do Rafa Albino são incríveis. Inclusive, quando eu comecei a estudar sobre métricas, eu estudava pelos materiais dele. Antes de trabalhar com ele, era muito louco, era muito massa. Pelos materiais da plataforma Tech no geral, né? Então era muito legal. E aí eu acho que são essas grandes referências do tema que eu queria deixar. E um obrigadão, né? Por vocês terem ouvido a gente falando várias brisas aqui. E, enfim, indo muito longe. Assim que é bom. Obrigado, Bia. Obrigado. Wesley, referências e agradecimentos. Boa, vamos lá. Felizão aí também de poder contribuir de alguma forma. Acho que você descreveu muito bem aí como o bate-papo do corredor do evento. Foi muito parecido com como eu me senti. Acho que eu deixaria como referência, acho que foi pra mim um material que me abriu um pouco os olhos, assim, a respeito da importância desse assunto, né? De você ter cuidado com a quantidade de trabalho em progresso. E aí não sei se eu posso fazer um jabá aqui, mas é o material do Alisson Vale, o Software Zen. Alisson é fantástico. Fiz
2014, se não me engano, deve ter sido Caraca! uma das primeiras turmas lá, e pra mim foi um divisor de águas, assim, acho que nessa questão de gestão de fluxo e tal, e limit WIP, e enfim, filas individuais, esse tipo de coisa. Recomendo muito esse material, me ajudou bastante. E tem também os conteúdos da Bia, né, Bia? O seu perfil Explica Ágil, é isso? Sim, tava quase esquecendo de fazer o meu jabá, porque eu ainda estou aprendendo a ser influencer, gente, estou aprendendo. Mas sim, eu tenho um Instagram com 2 amigas agilistas, né? E aí é @explicaagil, e a gente posta várias coisas legais, tanto para as pessoas que estão começando e querem aprender um pouquinho mais sobre esse mundo de agilidade, quanto alguns temas um pouco fora de agilidade, né? A gente quer focar muito também no empoderamento feminino, no lugar da mulher na tecnologia. Então tem bastante coisa para vir boa aí também no ano. Mas que demais. Eu compartilhei no Instagram do Love the Problem uma publicação de vocês do Explica Ágil sobre escutativa. Muito boa. Inclusive foi alguém que viu no Instagram do Explica Ágil sobre escutativa e mencionou o episódio sobre empatia e agilidade, né? Abraçando árvores. É a provocação que a gente fez aqui e referenciou. Inclusive, deixa eu ver aqui pra agradecer, né? Quem fez esse belo link foi o Felipe Vieira, aqui, ó. Lembrou e conectou as coisas. A gente tá na mesma sintonia, né, Bia? Explica Ágil, Love the Problem. Muito bom, obrigado, Wesley, pelas referências. Eu vou pegar carona, Wesley, nas suas referências e vou deixar 2 referências, porque eu vou pegar carona no Alisson Vale para deixar a referência do treinamento dele de The Wise Manager, a pessoa que é gestora e é sábia, porque teve algum momento aqui que eu ia mencionar isso, mas acabei não mencionando, que me tocou muito, né, do The Wise Manager. Eu fiz só a primeira aula, eu não cheguei a ver as outras, mas essa aula já explodiu minha cabeça, porque o Alisson contou uma história, e nessa história todo mundo tava sofrendo, assim, todo mundo só se ferrava na história, dava tudo errado, assim, mas um não sabia do sofrimento do outro, né, e assim, e essa, eu não sei a história, Alisson, algum dia tomara que você venha aqui e conte a história pra gente, porque eu nunca lembro dela, mas no final a gente não sabe do sofrimento do outro, né, então é muito fácil da gente vilanizar, da gente achar alguém como um tirano, né, que quer, não, tá só me sobrecarregando, mas você também não sabe do sofrimento da outra pessoa, assim como ela também talvez não saiba dos seus, e por aí vai. Então essa é a referência mais soft, né, da coisa, The Wise Manager. O Alisson puxa muito pela filosofia e tudo mais. Mas eu vou deixar uma referência hard aqui também, bem hard mesmo, essa é muito hard, meu Deus, que é o livro do Don Heinertsen, que é o The Principles of Product Development Flow, o Flow, também conhecido como Flow, né, o livro, que eu tenho ele na minha estante faz muito tempo e eu usava ele só para consulta, assim, tipo, pegava, olhava um capítulo outro, um princípio outro, e eu decidi, junto com 2 amigos, com o Guilherme Guitt e o Danilo Garcia, inclusive abraço para eles, eu decidi ler ele de ponta a ponta. É hard ler esse livro de ponta a ponta, a gente chegou agora na metade dele já, ou passamos agora da metade, e os assuntos que a gente tá falando lá é muito esse aspecto lógico de como gerir fluxo, né? Então tudo que, se você não acredita ainda que fazer menos coisas ao mesmo tempo vai melhorar sua produtividade, ouça o podcast Segue o Flow, que é o podcast que a gente tá gravando, sai todo dia 18, eu acho. Bom, sai uma vez por mês aí, cada episódio é um capítulo do Segue o Flow. E eu queria deixar um agradecimento aqui como referência, uma pessoa para quem tá ouvindo seguir, que é o Rafael Cáceres, Rafa Cáceres da Thaler, que é um cara fantástico também em toda essa parte e consegue conectar muito bem a parte comportamental, a parte de cultura com a parte lógica da coisa ali, que é o que o Albino faz também, né, com a gente no Pontos e Elefantes, inclusive. Vários merchans aí, mas segue o @LoveTheProblem no Insta, que tá suave. Segue o Explica Ágil. Segue o Wesley também. Segue todo mundo. Alisson Vale, Software Zen. Valeu, Wesley. Valeu, Bia. A gente se vê no próximo episódio, galera. Abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.